Agora na Gigafactory da Tesla em Austin, um tipo totalmente novo de veículo está sendo produzido. Veículo de 2 lugares com portas borboletas sem maçanetas, internamente não há volante nem pedais. E a poucos quilômetros dessa fábrica, Model Is adaptados já transportam passageiros pagantes em Austin sem motorista. A Tesla também começou a fazer isso recentemente em Dallas e Houston. Hoje vamos contar a história da Tesla, do Robotaxi e do Cybercab. Vamos começar lá atrás, nos primeiros sonhos de um carro autônomo, e seguir até o que a Tesla está fazendo agora, neste mês de 2026. Este será uma análise aprofundada sobre a visão da Tesla e a visão de Elon Musk para o transporte. Não estou dizendo que cada parte disso vai acontecer exatamente do jeito que eles estão descrevendo, mas ao final deste vídeo você vai entender exatamente por que a Tesla está fazendo um robotáxi de 2 lugares, por que eles estão tão confiantes nessa abordagem e em que ponto esse projeto realmente está hoje. Então vamos lá. A ideia de carro autônomo é bem anterior à Tesla. A versão mais antiga com impacto público que encontrei é da Feira Mundial de Nova York de 1939 e Norman Bell Gates, designer industrial, criou a exposição Futurama para a General Motors, visitada por cerca de 27 milhões de pessoas durante a Grande Depressão. Ele imaginava um país com carros elétricos guiados por campos eletromagnéticos controlados por rádio, embutidos nas rodovias. No seu livro de 1940, Magic Motorways, ele escreveu, abre aspas, esses carros de 1960 e as rodovias por onde circulam terão dispositivos que corrigirão as falhas dos seres humanos como motoristas. O sonho de computadores controlarem a direção não é novo, só demorou muito para se concretizar. O próximo grande capítulo ocorre na Universidade Carnegie Mellon. O projeto Navilab, financiado pela DARPA, iniciou a construção de veículos de pesquisa autônomos. Em 1986, o Navlab 1 era uma van Chevy equipada com computadores primitivos, dirigindo sozinha a cerca de 32 km/h. Em 1995, a equipe fez uma demonstração chamada No Hands Across America, dirigindo uma minivan modificada por 5.000 km pelo país, com o carro controlando a direção em 98% do trajeto. Na mesma época, na Alemanha, o engenheiro Ernst Dickmann liderava um programa paralelo. A equipe dele em Munique colocou câmeras em um Mercedes-Benz e fez com que ele se dirigisse sozinho em uma autobahn fechada em 1986. Em 1995, no mesmo ano do No Hands Across America, Ernst Dickmann fez um teste dirigindo de Munique à Dinamarca e de volta em um Mercedes S-Class modificado, totalizando cerca de 1.000 milhas, com o carro assumindo a maior parte da direção a até 110 milhas por hora. Isso ocorria em vias públicas há mais de 30 anos. O DARPA Grand Challenge destacou os carros autônomos. Em 2004, a DARPA ofereceu $1 milhão para equipes que levassem um veículo autônomo por 142 milhas no deserto. Dos 15 finalistas, nenhum concluiu o percurso. No ano seguinte, Anne-Sophie Stanley, da Universidade de Stanford, sob liderança do cientista da computação Sebastian Thrun, venceu a corrida de 2005 em menos de 7 horas. Thrun mais tarde chamou aquele dia de nascimento do carro autônomo moderno. Vale lembrar que Sebastian Thrun foi um dos fundadores do projeto de carro autônomo do Google, depois Waymo. A história vem de longe. Montadoras, universidades e o governo vêm perseguindo essa ideia há quase 90 anos. A questão é por que isso finalmente está acontecendo agora, e a resposta curta se resume a uma coisa: IA. Todos aqueles sistemas iniciais de que acabei de falar tinham os mesmos problemas básicos. Eles eram baseados em regras. Os engenheiros precisavam programar manualmente cada situação da estrada, e se o carro encontrasse algo não previsto, tudo falhava. Criar regra para parar no sinal vermelho é fácil, mas é difícil definir uma para o caso de uma sacola voando na estrada com uma criança correndo atrás. Atualmente, a direção autônoma usa redes neurais. O sistema aprende a dirigir como um humano, analisando milhões de exemplos e reconhecendo padrões sozinho. O engenheiro não escreve mais regras de direção, apenas fornece dados e deixa o modelo aprender sozinho. E o motivo pelo qual essa abordagem só começou a funcionar recentemente, nos últimos anos, é o mesmo motivo pelo qual o ChatGPT só se tornou possível recentemente. O poder de processamento e os dados finalmente alcançaram o necessário. A revolução da IA que criou chatbots e geradores de imagens também viabilizou os carros autônomos. O FSD da Tesla se apoia nessa mesma onda. Sem as GPUs modernas e as redes neurais modernas, nada do que vamos falar agora realmente aconteceria. Agora, o primeiro documento da Tesla que vale a pena analisar é o Masterplan original de agosto de 2006 e, curiosamente, direção autônoma não é mencionada nele. O plano de 2006 é Elon Musk explicando a estratégia de negócios da Tesla.
Criar um carro esportivo de alto padrão, Roadster, usar o lucro para fabricar um modelo mais acessível, depois outro ainda mais barato e fornecer energia solar durante o processo. A frase exata da estratégia desse post é, abre aspas, a estratégia da Tesla é entrar no segmento de alto padrão do mercado, onde os clientes estão dispostos a pagar um valor premium, e depois descer para segmentos mais acessíveis o mais rápido possível, aumentando o volume de unidades e reduzindo os preços a cada novo modelo. Note que isso trata apenas da estratégia de negócios de veículos elétricos, sem citar direção autônoma. Em julho de 2016, a Tesla lançou o Master Plan Parte 2, quando a direção autônoma foi mencionada pela primeira vez. Aqui está a citação do plano no site da Tesla. Quando a direção totalmente autônoma for aprovada pelos órgãos reguladores, você poderá chamar seu Tesla de praticamente qualquer lugar. Depois que ele te buscar, você poderá dormir, ler ou fazer qualquer outra coisa a caminho do seu destino. E então o modelo de negócio. Abre aspas. Você também poderá adicionar seu carro à frota compartilhada da Tesla apenas tocando em um botão no aplicativo da Tesla no celular e fazer com que ele gere renda para você enquanto você estiver no trabalho ou de férias, compensando significativamente e, em alguns casos, até mesmo superando o custo mensal do financiamento ou do leasing. Então, a Tesla promete publicamente uma rede de robotáxis há quase uma década. Nesse período, acumulou uma longa lista de prazos perdidos. Se você acompanha Elon, já sabe que seus prazos não são confiáveis. Mostrar há quanto tempo isso ocorre ajuda a entender melhor onde estamos. Em 2014, Musk disse que os Teslas estariam cerca de 90% autônomos até o final daquele ano. Em 2015, ele afirmou que a autonomia total estaria a cerca de 2 anos de distância. Em 2016, ele afirmou que a autonomia total chegaria em menos de 2 anos e definiu como meta dirigir um Tesla de Los Angeles a Nova York sem tocar nos controles até o fim de 2017. Em 2017, ele atualizou a meta, afirmando que faria uma viagem de costa a costa, de estacionamento a estacionamento, antes do fim do ano. Em 2019, ele afirmou que o FSD teria todas as funções prontas até o fim do ano. E então, no Autonomy Day, em abril de 2019, ele fez a maior previsão de todas, que era de que a Tesla teria 1 milhão de robotáxis nas ruas até 2020. Nenhuma dessas coisas ocorreu no prazo e a viagem de Los Angeles a Nova York não foi feita. O objetivo de 1 milhão de robotáxis ainda é só uma meta, não realidade. E não estou desculpando os prazos perdidos, mas quando Elon dá um cronograma, geralmente leva bem mais tempo. Mas aqui está a segunda parte. A tecnologia que Elon descreveu em 2016 e 2019 é basicamente a que a Tesla entrega hoje. A visão de um carro que dirige sozinho por Austin e pega passageiros sem ninguém no banco do motorista é algo real que está começando a acontecer hoje. O cronograma atrasou anos, mesmo que a tese principal tenha em grande parte se concretizado, e para ver o quão real isso é, precisamos olhar em que ponto o FSD realmente está. A frota da Tesla já ultrapassou 8,4 bilhões de milhas com FSD supervisionado, e o ritmo segue aumentando. A Tesla adiciona cerca de 1 bilhão de milhas a cada 7 ou 8 semanas, o que dá cerca de 19 milhões de milhas com FSD por dia. Para exemplificar, nos primeiros 50 dias de 2020, 6 donos de Tesla percorreram mais 1 bilhão de milhas com FSD. A maioria dessas milhas é percorrida em veículos com hardware 4 e software versão 14. A versão 14 é a atualização de rede neural de ponta a ponta que mudou totalmente como os carros Tesla processam a direção. Em 7 de abril, a Tesla liberou a versão 14.3 para alguns clientes. Ela inclui um compilador de IA que foi reconstruído do zero usando uma arquitetura chamada Emily, e essa reescrita dá ao carro tempos de reação cerca de 20% menores. Ela também traz o chamado aprendizado de frota da Tesla, onde o carro reporta eventos raros ou difíceis, que são enviados para os dados de treinamento e beneficiam toda a frota. Para muitos donos de Tesla, o FSD já faz a maior parte da condução, mas ainda exige supervisão. É preciso atenção, mãos próximas ao volante e prontidão para assumir o controle, pois a responsabilidade é sua. A nova versão do FSD sai só para veículos com hardware 4. Os carros com hardware 3, que são os Teslas mais antigos, ainda não estão na versão 14. A Tesla está desenvolvendo a abordagem V14 Lite para o hardware 3, usando tecnologia de compressão da NVIDIA para rodar o modelo completo em hardware antigo. O FSD não é perfeito nem totalmente autônomo para o usuário comum, mas há progresso real, quilometragem real e uso em larga escala. Essa quilometragem está ligada à principal aposta da Tesla aqui. Para entender por que cada Tesla nas ruas é importante, precisamos voltar ao Autonomy Day, 22 de abril de 2019 na sede da Tesla. Essa é a apresentação em que Elon mostrou toda a estratégia do robotáxi para investidores e público.
A principal afirmação era que todos os Teslas fabricados já possuíam hardware para direção autônoma, faltando apenas o software. O plano era que os donos usassem um botão no app da Tesla para liberar o carro que transportaria estranhos e geraria renda para eles. Elon mencionou um número específico no palco, dizendo que cada carro geraria cerca de $30 mil, US dólar 30 mil, de lucro bruto por ano, com cerca de $21 mil, US dólar 21 mil, desse valor voltando para o proprietário. Ele afirmou ao público que cada Tesla com autonomia total pode valer cerca de 5 vezes mais que atualmente. Esse foi o tese do ativo que se valoriza que você talvez já conheça. Um proprietário compra o carro gera renda na rede robotáxi e o ativo se torna mais valioso com o tempo, em vez de depreciar. A frota inteira desperta instantaneamente quando a Tesla aciona o software. O cronograma previsto de autonomia não foi cumprido. A tese central de que a base instalada de veículos da Tesla é o ativo principal ainda guia a visão da empresa sobre esse mercado. Para a Tesla, cada carro fabricado desde então é um futuro participante da rede de robotáxi quando o software estiver pronto. Isso nos leva ao ponto principal. A Tesla decidiu criar um robotáxi desenvolvido do zero para esse fim. A biografia de Walter Isaacson sobre Elon Musk revela como o Cybercab chegou ao design atual, mostrando a disputa entre dois grupos na Tesla pelo projeto do carro barato. Um grupo queria construir um veículo elétrico de passageiros de baixo custo, o chamado Model 2, que você talvez já tenha ouvido falar. O outro grupo queria construir um robotáxi projetado especificamente para isso, sem nenhum volante. No verão de 2022, Elon tomou a decisão. A Tesla iria apostar tudo em um robotáxi. Franz von Holzhausen, chefe de design da Tesla, e outros presentes na reunião tentaram convencer Elon a fazer uma versão com volante como reserva. Eles argumentaram que órgãos reguladores de muitos países demorariam anos para aprovar veículos autônomos sem controles manuais, então um volante permitiria à Tesla vender o carro enquanto aguardava. Elon rejeitou a sugestão. A frase dele naquela reunião, conforme relatado por Walter Isaacson, foi: "Este veículo deve ser projetado como um robotáxi puro. Nós vamos assumir esse risco. Se der errado, a culpa é minha. Não vamos criar um sapo anfíbio que seja meio carro. Estamos totalmente focados na autonomia." A primeira imagem conceitual do robotáxi apareceu publicamente no livro de Isaacson em setembro de 2023 e o design parecia uma versão menor, de 2 portas, da Cybertruck. Ao longo do ano seguinte, esse conceito evoluiu para o que agora conhecemos como o Cybercab. A lógica por trás da aposta é a abordagem de primeiros princípios de Elon no transporte. O mais importante no transporte de pessoas é o custo por milha. Ao reduzir esse custo para uma fração do custo de um carro comum, você transforma o mercado. A forma mais barata de reduzir o custo por milha é criar um veículo específico para isso, sem materiais ou complexidade extras. A objeção mais comum ao Cybercab costuma ser algo assim: veículos de 2 lugares são pequenos para o mercado de caronas, pois famílias e grupos precisam de mais espaço. 2 assentos não atendem ao uso médio. Veja, ao analisar os dados reais, esse argumento cai rapidamente. Estudos revisados por pares, como um publicado na revista Transportation, mostram que a média de passageiros por viagem na Uber e Lyft é de 1,3 a 1,4, com predominância de passageiros solo. A Pesquisa Nacional de Viagem Domiciliar da Administração Federal de Rodovias mostra que a média de ocupantes por viagem em veículos pessoais nos Estados Unidos é de cerca de 1,6. Franz von Holzhausen falou praticamente o mesmo no palco no evento We Robot, em 2024, quando a Tesla apresentou o Cybercab. A forma como ele colocou foi que cerca de 90 a 95% de todas as viagens de aplicativos de transporte levam 1 ou 2 pessoas. Por isso, o Cybercab é para 2 pessoas, não 5. Para veículos maiores, a Tesla usará o restante da frota. Isso significa o Model X, o futuro Model Y com Chico L maior e, eventualmente, qualquer Tesla com FSD. O Cybercab só precisa cobrir as corridas mais comuns, o que permite a Tesla construí-lo de forma econômica. É assim que estão começando. Use um veículo projetado para o caso principal e adicione veículos maiores, apenas para exceções. Se você tentar criar um veículo para todas as corridas, terá um Model Y, que é ótimo, mas não foi feito focando totalmente na economia do robotáxi. A Tesla revelou oficialmente o Cybercab em 10 de outubro de 2024 no estúdio da Warner Bros. No We Robot, a Tesla levou cerca de 20 protótipos do Cybercab, que circularam sozinhos pelo estúdio a noite toda e deram carona aos participantes, inclusive a mim. O público viu o Cybercab pela primeira vez já andando nele, não só olhando. O Cybercab é um coupé de 2 lugares com cerca de 4,2 metros de comprimento, sendo visivelmente mais curto que um Model 3. A carroceria tem formato clássico de gota, traseira estreita, e a Tesla otimizou para a eficiência aerodinâmica.
As portas borboleta abrem para cima automaticamente sem maçanetas externas. O carro só abre quando necessário e permanece fechado quando não. As calotas aerodinâmicas cobrem as rodas para diminuir o arrasto. Os painéis da carroceria usam poliuretano moldado, não metal pintado. A cor já é incorporada ao plástico na fabricação. Isso é uma decisão de fabricação e design, pois permite à Tesla eliminar o setor de pintura, uma das partes mais caras de qualquer fábrica de veículos. O diferencial do design está no interior, com dois grandes assentos acolchoados que lembram uma sala de estar, não um carro comum. Não há volante nem pedais. Não há um painel de instrumentos de verdade, e a única interface de controle é uma única tela central de 20,5 polegadas, que é a maior tela que a Tesla já colocou em um veículo. Essa tela única controla viagem, entretenimento, climatização e comandos dos passageiros, e o Cybercab também possui porta-malas. Houve uma certa confusão pública sobre isso, mas o carro realmente tem espaço para bagagem na parte de trás, e ele é bastante grande. Sob a carroceria fica um pacote de baterias de 35 kWh, que é pequeno pelos padrões da Tesla. É mais ou menos o mesmo tamanho de bateria que você encontraria em um Chevy Bolt básico. A Tesla está mirando cerca de 320 km de autonomia com esse pacote, e o número de eficiência que eles citaram é em torno de 8,8 km por kWh. Se confirmado em testes, esse número faria do Cybercab o elétrico mais eficiente já feito pela Tesla. O carregamento aqui é interessante. É apenas indutivo, ou seja, não há plug no Cybercab. O carro se estaciona sobre uma base e carrega sem fio com mais de 90% de eficiência. Um robotáxi não consegue conectar sozinho o cabo de recarga como um humano faria, por isso o carregamento deve ser autônomo, e a Tesla busca resolver isso com carregamento sem fio. Em 19 de fevereiro deste ano, a Tesla solicitou isenção FCC para o sistema. Transfere cerca de 19 kW de energia e usa a banda ultralarga para alinhar o carro à base. A isenção foi necessária porque a potência excede o limite das regras padrão de carregamento indutivo da FCC. O computador de bordo do Cybercab no lançamento será o IA4, que é da mesma família de chips que alimenta o hardware atual dos Teslas. Vale notar que a Tesla havia informado que o Cybercab seria lançado com o IA5, mas na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, Elon confirmou o adiamento do IA5 para meados de 2027. Assim, os Cybercabs de produção sairão com o IA4. Vamos observar no próximo ano se o IA4 tem poder de computação suficiente para alcançar a direção autônoma, sem supervisão, no nível de segurança desejado pela Tesla. Isso realmente precisa acontecer para que o Cybercab seja lançado. O preço-alvo que a Tesla tem divulgado publicamente é abaixo de $30 mil, US$ 30 mil, no varejo, com Elon Musk reduzindo esse valor para mais próximo de $25 mil, US$ 25 mil, nas teleconferências de resultados. A Tesla planeja vender o Cybercab diretamente aos clientes, além de usá-lo em sua frota. A primeira unidade do Cybercab voltada para a produção saiu da Giga Texas em 17 de fevereiro de 2026. A produção em larga escala está aumentando agora. Imagens de drone mostraram cerca de 60 Cybercabs estacionados em fileiras na Giga Texas, vários próximos à instalação de testes de colisão, incluindo protótipos sem volante. Alguns deles tiveram volantes improvisados para testes, e alguns deles não tiveram. Os primeiros Cybercabs de produção já aparecem com a cor final, um dourado profundo e brilhante. Não é envelopamento. A cor é moldada diretamente no painel durante a injeção, que é o método de fabricação sem pintura que a Tesla vem descrevendo há anos, mas eles mudaram do fosco para o brilhante. Joe Techmeyer postou uma comparação do carro de apresentação, da mula de testes e da unidade final, mostrando que os formatos são praticamente idênticos ao que vimos no iRobot, só a cor mudou. Lars Murev, que comanda o programa de engenharia de veículos da Tesla, também confirmou que quase todo o porta-malas dianteiro do Cybercab de produção é um reservatório de fluido para os lavadores de câmeras. O carro foi criado para operar em uma rede de robotáxis 24 horas por dia, 7 dias por semana sem precisar de alguém ali para limpar uma lente, o que faz sentido. Agora, do lado regulatório, a NHTSA tem um limite federal de 2.500 veículos por ano para veículos autônomos construídos sem controles tradicionais, e esse limite tem sido o teto óbvio para o programa do Cybercab desde o anúncio. Lars Moravi foi questionado no X se isso valia para o Cybercab, e respondeu com uma palavra: não. A Tesla está autocertificando o Cybercab de acordo com os padrões federais de segurança de veículos automotores, e um selo FMVSS já foi visto em uma unidade de produção. Isso significa que a Tesla pode produzir tanto os Cybercabs quanto sua fábrica permitir, sem limite federal. Então, temos visto muitos desses Cybercabs pintados com acabamento brilhante na fábrica, e alguns deles têm volante e outros não.
Então, parece que é uma mistura de unidades de teste e unidades que, com sorte, entrarão em operação na rede de robotáxi sem a necessidade de controles. O motivo pelo qual um robotáxi de menos de $30 mil é possível é um processo de fabricação que a Tesla chama de unboxed. Em vez de construir um carro levando-o por uma linha de montagem convencional, a Tesla está montando todos os principais subconjuntos do carro em paralelo em estações separadas e depois encaixando tudo junto no final. A dianteira, a traseira, o pacote de baterias do assoalho e os painéis laterais estão todos sendo construídos simultaneamente em áreas separadas da fábrica, e no final, uma etapa final de montagem une tudo em um veículo acabado. Na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, a Tesla apresentou dados específicos sobre esses benefícios. Uma área de fábrica 40% menor, uma redução de 30% no custo de mão de obra e uma redução de 50% no custo total de produção, em comparação com uma linha de montagem convencional. O uso do carroceria de poliuretano, como citei antes, contribui para esses 50%. Eliminar a setor de pintura retira um dos maiores custos de capital de uma fábrica de veículos. A meta, ao operar totalmente, é montar um Cybercab a cada 10 segundos. Para comparar, um Model X leva de 30 a 40 segundos para sair da linha de produção. Isso é cerca de 3 vezes mais rápido para um Cybercab quando a Tesla atingir velocidade máxima. As metas de produção divulgadas pela Tesla atualmente são de dezenas de unidades por dia. Agora para 1.000 unidades por semana até o meio do ano e 5.000 unidades por semana até o final de 2026. Nenhuma outra montadora está fabricando carros dessa forma em escala. Esse tipo de inovação em manufatura não pode ser copiado por concorrentes em um ano. Mesmo que alcancem a Tesla em autonomia, o custo de produção do veículo segue como desafio. A maioria das outras empresas que trabalham com direção autônoma depende de um conjunto de sensores que combina câmeras, radar e lidar. O sensor a laser que fornece informações diretas de profundidade. A Tesla não usa lidar de forma alguma. O sistema da Tesla usa só câmeras processadas por uma rede neural que prevê a profundidade de cada pixel. O motivo que a Tesla apresentou para isso remonta a uma palestra que André Scarpati deu na CVPR em 2021, quando ele ainda comandava o grupo de IA da Tesla. O argumento dele foi: humanos dirigem com a visão, então nossa rede neural processa informações visuais para entender profundidade e velocidade dos objetos ao redor. Os humanos não têm lasers. Dirigimos com nossos olhos, que funcionam como câmeras, e o cérebro calcula a distância a partir do que vemos. A aposta é que uma rede neural bem treinada pode fazer a mesma coisa. A vantagem prática aqui é o custo. Câmeras são baratas de produzir, já um lidar pode custar mais que um carro elétrico básico. Essa é uma das principais razões do alto custo dos veículos da Waymo, e falaremos desses números em breve. Porém, a maior vantagem é a escalabilidade. Cada Tesla que sai da linha de produção já vem com esse conjunto de câmeras. Quando o software estiver pronto, todos esses carros se tornam potenciais robotáxis apenas com uma atualização. Pelo menos essa é a visão da Tesla. Compare com uma empresa que constrói manualmente veículos cheios de sensores, um por vez. As críticas também são válidas. Pesquisadores de segurança defendem a redundância de sensores para a autonomia segura, pois o lidar fornece profundidade precisa, enquanto sistemas com câmeras inferem profundidade dos pixels. A Tesla atua nisso há mais tempo que outras empresas, e ainda requer supervisão para a maioria dos motoristas. O cronograma definitivamente demorou mais do que a empresa disse que demoraria. Mas, a longo prazo, se as câmeras funcionarem, a vantagem de custo e de escala é enorme. O teste da abordagem com câmeras já ocorre, pois o serviço de robotáxi da Tesla está ativo em Austin. A Tesla lançou o serviço Robotaxi em Austin em 22 de junho de 2025, começando com entre 10 e 20 Model X modificados. Esses não são os Cybercabs, que ainda estão em fase piloto. O serviço comercial da Tesla opera com o Model X-Q usando o software FSD atualizado. Muitos proprietários perguntam sobre lavadores para as câmeras. Os novos Model It, que a Tesla está fabricando especificamente para o serviço de robotáxi, têm esguichos de lavagem instalados nas câmeras repetidoras laterais e a câmera do para-choque traseiro. A câmera frontal conta com a sequência tripla da Tesla, em que os limpadores passam 3 vezes sobre ela para mantê-la limpa. Ao operar um veículo sem supervisão, uma câmera suja é um grande problema. Por isso, esses lavadores são infraestrutura essencial, sendo interessante ver sua implementação em veículos que não são de clientes. Em 22 de janeiro, a Tesla iniciou corridas pagas sem supervisão em Austin. Ou seja, não há monitor de segurança no carro, só um operador remoto observando do centro de comando quando preciso. Atualmente, essa frota sem supervisão conta com cerca de 13 Model Equip e está crescendo, e a frota completa de robotáxis em Austin fica entre 37 e 44 veículos dependendo do dia. A área geográfica delimitada em Austin cresceu muito. No lançamento, em junho de 2025, era cerca de 20 milhas quadradas, e hoje já supera 245.
Além de Austin, a Tesla atua na Baía de São Francisco, mas lá ainda é necessário um motorista de segurança ao volante. A Tesla expandiu para Dallas e Houston, oferecendo viagens sem supervisão nessas cidades. Eles também confirmaram planos de expansão para a primeira metade de 2026 para Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas. Cada Model Y novo já sai da fábrica pronto para ser robotáxi, assim que o software da Tesla for aprovado para operar sem supervisão. Quem mais está nesse mercado? Só a Tesla? Bem, o líder indiscutível em viagens pagas hoje é a Waymo. No final de março de 2026, a Waymo está realizando cerca de 500 mil corridas pagas de robotáxi por semana em 11 cidades dos Estados Unidos. Esse número semanal quase dobrou no último ano, e a frota soma cerca de 3 mil veículos, segundo o registro na NHTSA de dezembro de 2025. O detalhe é que os veículos da Waymo são Jaguar I-Pace adaptados, equipados com lidar, radar e conjuntos de sensores de câmeras. Estimativas do setor indicam que cada veículo da Waymo custa mais de $150 mil. Então, eles estão oferecendo corridas em um hardware que é fundamentalmente caro de construir. A Zoox, divisão autônoma da Amazon, adota a abordagem sob medida, semelhante à Tesla, também sem volante em seu veículo. Eles estão operando comercialmente em Las Vegas desde setembro de 2025, estão ativos em São Francisco e vão expandir para Austin e Miami em 2026. Desde o lançamento, a Zoox já levou mais de 350 mil passageiros. Eles ainda estão aguardando uma decisão federal da NHTSA sobre se podem operar até 2.500 veículos comercialmente, e essa decisão deve sair em breve. Também tem o cemitério. A GM encerrou a Cruise em dezembro de 2024 após perder mais de $10 bilhões e transferiu o desenvolvimento de autonomia para sistemas de assistência ao motorista em veículos de uso pessoal. A Argo-IA da Ford foi encerrada em outubro de 2022 após Ford e Volkswagen retirarem o financiamento conjunto. A Apple cancelou discretamente o projeto Titan, seu projeto de uma década na área de carros e autonomia, no início de 2024, após gastar cerca de $10 bilhões. 3 das tentativas de autonomia mais financiadas fora da Waymo fecharam no intervalo de cerca de 2 anos. A diferença entre criar uma demonstração funcional e montar uma frota autônoma lucrativa foi muito maior do que muitos esperavam. Tesla é a novata no negócio comercial de robotáxis. A Waymo já faz corridas abertas ao público há anos, e hoje faz ainda mais delas. Mas a aposta da Tesla nesse setor é a mesma que a Apple fez com os smartphones. Chegar tarde, mas chegar com um produto mais barato, mais refinado e muito mais fácil de escalar. A Waymo já opera em certa escala, mas a Alphabet já investiu dezenas de bilhões de dólares sem obter lucro. A Tesla lucra com cada carro vendido, principal diferença em relação às montadoras tradicionais concorrentes. No próprio setor automotivo, a Honda acabou de anunciar que vai descontinuar o Prologue no final de 2026 e vai recuar totalmente dos veículos elétricos nos Estados Unidos. A divisão automotiva da Honda teve prejuízo de 15,7 bilhões de dólares no ano fiscal até março de 2026 devido ao cancelamento dos programas de veículos elétricos. A vantagem da Tesla não é apenas a direção autônoma, mas fabricar veículos elétricos lucrativos, algo que Waymo e montadoras tradicionais não têm por falta de dados reais de frota. Cada Tesla com FSD ativado atua como plataforma de sensores, enviando dados de treinamento para a Tesla. O total acumulado, como mencionamos, está crescendo rápido. A versão 14.3 deixou esse processo mais direto com o aprendizado da frota. Os carros sinalizam eventos raros ou difíceis que encontram, e esses eventos são selecionados pela Tesla e inseridos novamente no conjunto de treinamento. A próxima versão do modelo é treinada focando nas situações em que a anterior teve dificuldades. Esse é o ciclo contínuo que a Tesla cria para coletar dados e aprimorar o sistema em operação. A Ashoka Liswamy, que comanda as equipes de software de piloto automático e IA da Tesla, descreveu a escala em uma recente participação em podcast como, abre aspas, uma enxurrada de dados. Ele explicou que isso equivale a cerca de 500 anos de dados reais de direção entrando no pipeline de treinamento da Tesla todos os dias. Em comparação, a Waymo acumulou cerca de 100 milhões de milhas autônomas. A frota da Tesla tem algo entre 80 a 90 vezes mais milhas no mundo real do que isso, mas a diferença é que essas são supervisionadas. Nenhuma outra empresa de autonomia tem algo próximo desse volume de milhas no mundo real, independentemente disso, coletadas em carros reais em todo tipo de clima e condição de estrada que você possa imaginar. É o conjunto de treinamento mais valioso da direção autônoma e a Tesla é sua dona exclusiva. A NVIDIA contra-argumenta, promovendo agressivamente dados sintéticos como alternativa aos dados reais de frotas. A plataforma Cosmos deles cria cenários de direção sintéticos fotorrealistas em grande escala, com uma versão chamada Cosmos Drive Dreams, feita especificamente para o treinamento de veículos autônomos. Na CES deste ano, a NVIDIA apresentou Alpamayo One, modelo de raciocínio com 10 bilhões de parâmetros para veículos autônomos.
Com o Alpamayo, lançaram um dataset aberto com mais de 1.700 horas de direção em várias regiões e uma estrutura de simulação aberta, a Alpacin, para testar softwares de autonomia em grande escala. Empresas sem a frota da Tesla apostam que dados sintéticos e simulações melhores podem reduzir essa diferença com o tempo. Muitos especialistas consideram isso plausível. Alguns acreditam que nada substitui quilômetros reais com motoristas humanos. Os dados da frota da Tesla são uma grande vantagem agora, mas não permanente. Dados sintéticos evoluem rápido e, se seguirem assim, podem reduzir a vantagem da Tesla. Isso torna os próximos anos especialmente importantes, e parte da estratégia da Tesla tem sido compartilhar o software com outras montadoras. A Tesla já afirmou há algum tempo estar disposta a licenciar o FSD para outras montadoras. Elon Musk já disse várias vezes que a Tesla compartilharia a tecnologia com prazer. O problema é que, até agora, ninguém realmente aceitou a oferta. O CEO da Ford, Jim Farley, rejeitou a ideia e afirmou que a Waymo é melhor, explicando que a Ford fará parceria com a Waymo. A GM possui o Super Cruise, enquanto a Ford tem o Blue Cruise. Essas empresas consideram softwares de assistência ao motorista tecnologias essenciais que devem possuir, não terceirizar. Em novembro de 2025, Elon disse isso no X. Abre aspas. Tentei avisá-los e até ofereci licenciar o FSD da Tesla, mas eles não querem. Loucura. Ele afirmou que, ao serem procurados por montadoras tradicionais, geralmente discutem pequenos pilotos para os próximos anos, com exigências inviáveis para a Tesla. Então, a situação em que eles estão agora é basicamente, nós oferecemos e o resto da indústria recusou. Só saberemos em alguns anos se as montadoras tradicionais repetem o erro de uma década atrás com elétricos, ou se têm razão ao defender que a redundância de sensores compensa o custo e a espera. Atualmente, a Tesla não depende de outros usarem seu software, concentrando o argumento de segurança apenas em seus próprios dados. Agora, a Tesla divulga um relatório de segurança do Full Self-Driving separado dos antigos do Autopilot. Os antigos relatórios do Autopilot misturavam milhas em rodovias, mais seguras, com outras. O novo relatório do FSD tem escopo mais restrito. A Tesla teve um grande acidente a cada 8,2 milhões de quilômetros rodados com FSD supervisionado na América do Norte. Teslas dirigidos manualmente com segurança ativa registraram um acidente grave a cada cerca de 3,7 milhões de quilômetros. Já a média nacional dos Estados Unidos é de um acidente a cada aproximadamente 1,06 milhão de quilômetros. Agora, a comparação com a média nacional dos Estados Unidos parece ótima, mas não é uma comparação justa, não é uma comparação direta. Motoristas da Tesla geralmente têm carros mais novos, pertencem a certos grupos e trafegam em estradas associadas a menos acidentes, mesmo sem considerar o FSD. Pesquisadores de segurança também questionaram a metodologia. Phil Koopman, que é professor da Carnegie Mellon e uma das vozes mais respeitadas em segurança de veículos autônomos, destacou que a Tesla controla os limites do que conta como acidente, o que conta como uma viagem com o FSD ativado e como esses números são calculados. Os números em si são precisos, mas as definições subjacentes são todas estabelecidas pela Tesla. Os relatórios de segurança do antigo Autopilot foram ainda mais criticados por isso. Eles combinaram milhas em rodovias, onde há menos acidentes, com estatísticas gerais, fazendo o Autopilot parecer melhor do que realmente era. O relatório específico do FSD facilita comparações, mas ainda é a própria Tesla divulgando seus resultados. Apesar das ressalvas, a diferença entre as milhas do FSD e as dirigidas manualmente em Teslas é grande, e provavelmente o dado mais honesto, já que ambas são de motoristas de Tesla. Se o FSD está reduzindo acidentes graves, mesmo que por uma fração do que a Tesla afirma, o argumento de segurança para colocar essa tecnologia nas ruas é real. Os dados recentes da TRAA apontam que ter um carro novo custa cerca de 77 centavos por milha, enquanto viagens por aplicativo variam de 1 a 2 dólares, conforme a cidade. A meta da Tesla para o Cybercab é 20 centavos por milha em larga escala. Sair de 77 para 20 é uma queda de aproximadamente 3/4, que é o tipo de número que pode tornar economicamente racional viver sem carro para grandes partes da população, não apenas para centros urbanos densos. E ainda tem a base instalada. A Tesla já produziu mais de 9 milhões de veículos, e se parte deles integrar a rede de robotáxis após a aprovação do FSD sem supervisão, a oferta crescerá mais rápido do que concorrentes com hardware exclusivo. Os próximos 12 a 18 meses serão cruciais em uma história de uma década. Todas as previsões anteriores falharam, então não vou dar uma. Na verdade, nem tenho uma. Apenas observo como isso vai se desenrolar. Como você pode ver, a Tesla aposta alto nisso. E é uma daquelas coisas em que talvez isso continue se arrastando e não aconteça de forma rápida, e todo mundo acabe lançando robotáxis mais ou menos ao mesmo tempo.
Mas talvez a Tesla realmente resolva isso e fique anos à frente de todo mundo. A escala em que podem implementar isso, se tiverem sucesso com direção autônoma sem supervisão, é realmente impressionante. É por isso que temos esse Cybercab de 2 lugares feito especialmente para isso, que é o próximo veículo em que a Tesla está focada. Eles poderiam nos oferecer esse SUV de 3 fileiras nos Estados Unidos, que queremos há tempos, mas estão focados nisso. Será que isso vai virar realidade ou será só mais um daquela longa lista de prazos perdidos da Tesla? E você, andaria em um carro sem volante? Me diga o que acha. Enquanto isso, se você quiser ver as últimas novidades sobre tecnologia da Tesla e notícias de veículos elétricos, incluindo Cybercabs flagrados na Giga Texas, você pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.